Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de setembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2422. Tem 7 páginas, 46 logias e 23 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 13 máximos. O tema é detalhamento retrocognitivo. A especialidade é seriexologia. Quem fez o verbete aí, redigiu com muita classe, inclusive tem uma listagem de 100, é o professor Pedro, está ali muito bem assessorado. Definição. O detalhamento retrocognitivo é a investigação exaustiva, minuciosa, acerca das manifestações seriexológicas pessoais e grupais, a partir do reconhecimento, relembrança, rememoração, recuperação, reacessamento, reavivamento ou recordação de informações multiexistenciais. Holominemosomatologia. E quanto a esse seu verbete, que número? 35. Estou guardando aqui, certo? O conforto pensênico atual consequente à retomatriz holomnemônica. A manutenção da imantação rígida do holo pensênico pessoal, expandindo a autorretrocognoscibilidade. O holo pensênico pessoal da pesquisologia paraperceptiva multiexistencial. A postura científica perante as autovivências retrocognitivas. A memorização inteligente dos pormenores da atual existência intrafísica, predispondo a recordação de retrodetalhes pretéritos. A pesquisa retrocognitiva detalhista, a dissecção das próprias experiências mnemônicas. Os mini-detalhes seriexológicos funcionando ao modo de fio de Ariadne retrocognitivo. A miudeza retromnemônica com grande repercussão proexológica. O sequenciamento parafactual aplicado às retro-para-recordações. Agora, vocês vão ver na argumentologia, tem a cosmovisão com 100 temas passíveis de serem investigados e aprofundados pelas consciências parapsíquicas, vivenciadoras de retrocognições, objetivando a ampliação das abordagens auto- e heterosseriexológicas, esclarecedoras quanto à realidade consciencial atual da pessoa. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Autopesquisa retrocognitiva de campo, autorretrocognição, detalhe decisivo para captação retrocognitiva e retrospectiva autodesassediadora. Frase enfática. A técnica do detalhismo, aplicada às pesquisas retrocognitivas exaustivas, impulsiona novas ocorrências parapsíquicas retromnemônicas, em virtude da saturação mental positiva. Você já dissecou teaticamente as autoexperiências parapsíquicas retrocognitivas? Qual o nível cosmovisiológico alcançado? Quais os dividendos proexológicos inescondíveis daí advindos? Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Autoinvestigação, destrinchamento, dissecção, retro-para-recordação, autoinvestigação. Autosseriexalidade, autorretrocognoscibilidade, exaustividade, mnemopensenidade e retrografo-pensenidade. Mega currículo, mega memória, retrobiografia, retroconscienciometria, retrocogniciologia. Detalhismologia, seriexologia, holominemosomatologia, holobiografologia e memoriologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é alteraciologia, o argumento é dedutivológico. É apenas uma página para a pessoa estudar. Agora, questionamento. Tem dificuldade de fazer a mobilização básica de energia? Ultimamente estou me sentindo apática, sem ânimo, pressão e desconforto no cardio-chakra, e com isso
Não consigo ter rendimento nos estudos e nas tarefas diárias. Sinto minhas energias descompensadas, desorganizadas, densa, sensação de assédio. Como faço para promover o desassédio, para sair desse padrão doentio? Olha, o melhor que você faz é trabalhar com EV. Tenha paciência e vai trabalhando. Agora, ó, o seu pedido vai ser atendido aqui, que você mandou. Desde pequeno percebo que meus pais são mais atenção, ou dão mais atenção aos meus dois irmãos. Sou o do meio. Nossa relação sempre foi tumultuada e agora com a morte do meu pai a situação piorou, que estamos brigando na justiça pelos bens deixados. O que devo fazer para solucionar esse dilema? Pois o meu irmão mais novo quer ficar com mais de 50% da herança. Não sei o motivo dessa preferência dos meus pais por eles. Sinto que meu pai se encontra em uma situação desagradável devido a isso tudo. O senhor pode me orientar a respeito do caso? Seria bom eu colocar advogado nessa história para resolver o mais depressa possível e entrar em acordo. E eu vou atender o pedido que você está mandando. O verbetógrafo poderia nos auxiliar explicando como proceder no dia a dia para o ato de assuntar as várias camadas de experiência seriexológica. É a 9ª linha da parafatologia. E na penúltima linha, a meta de ampliar constantemente a autoconscientização seriexológica cosmovisiológica. Sim, acho que com relação à primeira pergunta, no cotidiano a gente tem que ficar atento às impressões, às ocorrências que mais chamam a atenção e procurar anotar. E quando você já tiver um volume maior, você parar e analisar e tentar fazer um cotejo daquelas experiências, daquelas ocorrências e ver se você pode fazer uma síntese daquilo, ver se você pode fazer alguma extrapolação, tecer algumas hipóteses acerca daquele processo, tendo em vista a condição do passado. Não tem muita saída, eu acho que o ideal é realmente ir acumulando, ir anotando, ir acumulando, e quando tiver um fato que chame mais atenção, parar e fazer essa análise. E com relação à penúltima frase, a meta de ampliar constantemente a autoconscientização seriexológica, eu vejo que é um dos objetivos mais sérios, pelo menos que eu me coloco ao tentar estudar a retrocognição, a serex, de ampliar a cosmovisão. Você começa a ter mais parâmetros, mais informações, o seu nível de cognição aumenta. Então, com o aumento dessas variáveis, a tendência é o nosso discernimento aumentar também, justamente em função dessa cosmovisão. E de modo prático, o que costuma acontecer é que a gente se localiza melhor, de modo mais profícuo, com relação ao processo evolutivo. Então, aí você tem... Quanto mais informações a gente vai adquirindo, mais a gente tende a se localizar nesse processo evolutivo. Só para dar um exemplo, a pessoa às vezes consegue se localizar melhor na escala evolutiva das consciências. Então isso ajuda ela a saber o que priorizar, qual o megafoco, ajuda na condição da própria PROEX. Gostaria de comentários ampliados sobre o efeito cascata da retrocognição e também a cosmovisão, o item 39, retrofiex. Sim, o efeito cascata da retrocognição, a gente vem falando aí na efeitologia, na página 3, vários efeitos que a gente pode considerar próprios da retrocognição. Um deles, por exemplo, é justamente o efeito paraprofilático, de você evitar, muitas vezes, determinadas decisões que você teve no passado, hoje você vai conseguir evitar. Então a ideia é, a partir do acesso de determinada informação do passado, isso vai ter um efeito cascata na sua vida atual, seja para evitar, principalmente os erros, seja para confirmar determinadas posturas que foram positivas, que geraram determinado saldo, determinado efeito positivo, e que hoje você pode ampliar ainda mais. Então, em vários momentos a gente fala desses efeitos. E o número 39, retrofiex, se você
tem uma retrocognição e você descobre que você teve, né, uma retrofiex, que é uma condição muito exceção, uma condição muito rara, a tendência vai ser você se colocar com um desafio muito maior nessa existência, porque se a pessoa já trabalhou num certo nível no passado, a tendência é ela superar esse nível atualmente. Então a gente colocou isso também para fazer um sopesar questões mais primitivas que a gente tem nessa listagem com condições mais avançadas para poder atender aí gregos e troianos. Mas a gente reconhece que a retrofiex é uma condição ainda muito exceção no nosso caso. No Projeciologia, o senhor expõe sobre o esplênico chakra, sua função de distribuição de energia. O orientalismo também fala a mesma coisa. Não haveria mais lógica considerar o fígado hepatochakra, para essa característica? É a maior glândula do corpo e possui maior metabolismo energético que o baço. Aí eu tenho só duas coisas para falar com a senhora. Primeiro, quando a pessoa tem um problema do baço, as energias vão para o espaço. Quando a pessoa tem hepatopatia, não tem nada a ver com energia. Outra coisa, se a gente for olhar o processo de mexer muito com a coisa, quem tem mais força é o coração, porque mexe com o sangue no corpo inteiro. Isso é relativo. O processo é que o baço realmente fonôncia. Quer dizer, funciona com esse negócio de energia. I'm sorry. Professor Pedro, poderia detalhar mais a coloquiologia e a proverbiologia na página 1? Sim, a ideia da coloquiologia, quer dizer, o pormenor do detalhismo potencializando o por maior da cosmovisão, que ao longo do verbete a gente faz esse paralelo, né, estabelece esse binômio, detalhismo-cosmovisão, justamente por isso, porque é aparentemente um paradoxo, você vai no detalhe, e isso acaba muitas vezes te permitindo uma cosmovisão maior. Até tem um verbete que está na revisão que eu fiz, que é o biografema, que é justamente você pegar os detalhes mais sérios da biografia de uma determinada personalidade que possam fazer diferença na análise dessa personalidade. Então, ao fazer isso, a tendência é a gente justamente ter uma visão de conjunto maior para poder analisar, seja uma vivência do passado, seja uma personalidade. E o provérbio também tem relação com isso, que é do menor ao maior. Isso é muito utilizado na filosofia e também o raciocínio jurídico usa muito, que é o raciocínio indutivo, quer dizer, você pegar um fato menor e você, a partir dele, tentar tecer generalizações. Então, nem sempre isso ocorre, mas em geral, o que a gente quis chamar a atenção aqui, que muitas vezes a partir de um flash retrocognitivo, de uma impressão, de um dejaísmo, por exemplo, você pode acabar construindo, alcançando uma retrocognição maior, ou seja, a cognição ela tende a ir aumentando aos poucos. Existe até um processo didático nisso. Então a pessoa vai se acostumando com aquela informação, ela vai preparando a sinapse até que chega um momento, eventualmente, que ela consegue acessar todas as informações. Essa ideia, inclusive, a gente colocou aqui na antepenúltima linha da parafatologia, quando a gente fala que esse detalhamento retrocognitivo tende a potencializar a autolucidez através da transformação crescente de memórias semânticas, quer dizer, aquela que você sabe a informação, você consegue extrair a mensagem, mas você não sabe ainda a história, não tem um episódio. E você vai aos poucos transformando isso em memórias justamente episódicas, que é a retrocognição propriamente dita. Então, primeiro você ouve o galo cantar, depois você vai saber aonde que ele está, né, em que galheiro que ele se encontra, ver a história toda daquele processo. Então, em termos de técnica, foi isso que a gente quis chamar a atenção para a gente começar a valorizar os pequenos detalhes dos parafenômenos. Na fatologia, página 2, terceira linha. Quais os passos para realizar a busca intencional pela expansão da automemória cerebral através do download da automemória paracerebral? Eu vejo que é você se engajar cada vez mais em todas as atividades que requeram a sua cognição. Então, por exemplo, se você puder virar ou se tornar professor de conscienciologia, você vai estar aos poucos exigindo da sua memória e
colocando nessa memória um conteúdo mais avançado, mais evoluído, mais evolutivo, que é justamente o conteúdo da Conscienciologia. Então, com isso, naturalmente nós vamos propiciando com que os cons, aquelas informações que nós tivemos no curso intermissivo, eles tenham um ambiente para serem justamente compreendidos, para que a gente possa reacessar essas informações. Além disso, se puder se engajar também no trabalho da TENEPS, a pessoa vai vivenciar isso em função justamente do fato dela estar trabalhando de modo assistencial com parapsiquismo, cotidianamente, todos os dias, ao longo, muitas vezes, de uma vida inteira. Então, isso, a tendência vai ser justamente ela diminuir esse gap do paracérebro com o cérebro. E, finalizando, se puder ainda sentar aqui nessa cadeira, quer dizer, trazer as suas ideias, as suas abordagens, a sua vivência dessas experiências conscienciológicas, eu acho que isso é um modo de chancelar e, vamos dizer assim, se preparar para que esse download se faça de modo mais ostensivo. Então, sintetizando, é se colocar à prova, se colocar em condições em que você precise usar a memória, precise juntar as pontas, precise recorrer ao seu dicionário cerebral para ajudar os outros. Isso eu vejo que é o essencial para que a gente possa acessar essas informações da holomemória. Na Cosmovisão, página 6, item 87, retrosoma. De que modo adentrar nas minúcias dos nossos retrossomas? Eu vejo que tem que ter algum nível de lembrança. Então, muitas vezes com essas retrocognições a gente vai vendo que já houve mudança de gênero, ou que às vezes se manteve o mesmo gênero, mas a pessoa era mais alta, mais fraca, mais gorda, diferente. Isso tudo mexe na psicologia atual. Quanto mais nós vamos acessando essas informações, maior a tendência disso acontecer e, paradoxalmente, maior é a tendência da pessoa lidar bem com o novo soma, né? Porque ela vê que ela já teve várias experiências e essa é mais uma, então ela tende a cuidar do soma de modo mais adequado. Além disso, dependendo do tempo, porque a gente fala em retrocognição, a gente pode estar lembrando da última intermissão, a gente pode estar lembrando da última vida, que foi há 1, 2 séculos atrás, ou pode ser um processo muito antigo. Então isso também, conforme a nossa maturidade na série X, a gente vai vendo que esse cuidado do corpo varia bastante. Sem contar o meio, né? Sem contar a mesologia, que também varia bastante, e a nossa longevidade não era, em geral, muito grande no passado. Além disso, a gente vê algumas coincidências de semelhança mesmo. Às vezes ocorrem essas coincidências de um retrossoma, dependendo de quanto tempo a pessoa ficou no intermissivo, e ela já ressomou, às vezes ocorre essa possibilidade de um corpo parecer mesmo a sua fisionomia com o outro. Mas isso tem que ser mais conduta exceção. Pedro, aqui a página 3, psicologia, terceira linha, depois quarta. O ciclo ressoma amnestética e rompimento do paracérebro de soma lúcida. Sim, essa ressoma amnéstica o fato de a gente esquecer, né? Teoricamente, esquecer tudo. O cérebro ele é completamente novo, então a gente vai aos poucos colocando informação nele. Se nós pudermos, como é o nosso caso aqui, que a gente está tentando chegar numa condição de passar por esse rompimento do paracérebro, que é o que a gente estava comentando antes, quer dizer, quanto mais atividades a gente se engajar em que essas informações, essas ideias, essas teorias, elas possam ser colocadas em prática, maior a tendência do paracérebro começar a se manifestar nessa dimensão. E aí, coroando esse processo, a gente passar por uma dessoma lúcida, ou seja, a gente vivenciar a euforex em função de um complexo, em função de uma proex exitosa que a gente eventualmente possa alcançar. A tendência disso vai ser a gente, na próxima ressoma, não passar por essa amnésia, ou por essa hipomnésia, por essa dificuldade de acessar os pontos. Na página 6, a número 85, retrocina. Sim, a sina é aquilo que
o povão conhece como o destino, né? Aquilo que acontece independente da vontade da própria pessoa. Então, nessas análises, dependendo da onde a consciência se encontra naquele ciclo grupocármico, se ela está na vitimização, se ela está na recomposição, ainda na própria interprisão grupocármica, a gente verifica que há a ocorrência mais intensa dessas retrofatalidades, provações, e esse período em que tudo dá errado, né? Se foi aquele personagem da mitologia que tentava colocar, né, aquele megalito, né, aquela pedra enorme acima da montanha, quando chegava lá, ela rolava do outro lado, montanha abaixo novamente. Então ele ficava o tempo todo tentando fazer isso, e é para justamente ilustrar que nada dava certo. Aquilo que ele conseguia, apesar de muito esforço, apesar de tentar fazer tudo certo, as coisas não caminhavam dessa forma. Então, nessas análises retrocognitivas, uma das variáveis que acho que vale a pena a gente sempre ter em mente é essa personagem, essa personalidade, essa consim, ela estava em que momento? Porque aí a gente vai tentar tecer o nível evolutivo dessa consciência. Se ela está mais na vitimização, se ela já está na libertação, por exemplo, ela já saiu dessa condição, e principalmente se for a própria pessoa, ela pode comparar com o status atual. Então, eu estava naquela vida, naquela condição, hoje eu estou assim, será quanto que eu caminhei, será que eu estou muito distante dessa fase nesse ciclo, mudei dentro do ciclo ou não? Ainda continuo, por exemplo, na fase da vitimização, da recomposição, e aí tem que colocar a variável tempo nisso, né? A paracronologia vai importar bastante aí. Tá ok, obrigado. Pedro, a Rosa, página 4, na Cosmovisão número 1, eu gostaria que você pudesse me falar sobre o mecanismo desse retroacertos, como você tem feito isso aí. Esses são, na realidade, os ganhos evolutivos, né? Aquilo que a gente fez que, consciente ou inconscientemente, acabou dando certo. Aquilo, de um modo ou outro, reverteu para as demais pessoas, foi assistencial. Então, esses feitos intrafísicos cosmoéticos, a gente vê que muitas vezes a personalidade não tinha intenção, ou pelo menos não sabia, não conhecia a abrangência daquele feito ou daquele acerto. E uma das coisas que a gente percebe, né, muito comentado aqui nas tertúlias, a gente vê isso nos cursos também, que em geral aquilo que a pessoa deixou escrito e pôde ajudar a, vamos dizer assim, a instrução das demais pessoas, o esclarecimento das demais personalidades, isso acabou configurando na ficha pessoal como um retroacerto. Então são às vezes escritos despretensiosos que a pessoa deixou, mas que acabaram em função do contingenciamento, do contexto da época, acabou tendo uma influência mais positiva. Então eu vejo que é muito isso, às vezes pode ser um acerto mais nesse sentido, mais grupo e policármico, ou às vezes um acerto em função de uma convivência, de um processo que a gente tenha com outras personalidades que a gente conseguiu ajustar através da ajuda que a gente prestou a essas personalidades. Então muitas vezes a gente não lembra, mas determinadas consciências podem estar nos amparando em função de acertos que nós tivemos no passado. Então foi nesse sentido que a gente quis chamar a atenção. Mas o primeiro passo seria a identificação da personalidade anterior ou independe? Eles podem aparecer numa retro sem identificação dessa personalidade? Acho que as duas coisas. Eu acho que se tiver uma retro, ela vai ajudar, e principalmente se for uma retro, vamos dizer assim, mais nesse sentido, porque a maioria das retrocognições às vezes tem um cunho emocional muito grande e até certo ponto traumático também. Então, se a pessoa lembrar desse processo positivo, que tende a ser mais difícil, mas não necessariamente não ocorra, isso é o ideal. Mas, independente disso, quanto mais a gente estudar o passado e quanto mais a gente estudar as biografias, mais a gente vai, hoje, com a cognição que a gente tem hoje, mais a gente vai poder tecer essas considerações, esses comentários. E esses acertos também tem que ver
a duração deles no tempo. Às vezes eles são muito pontuais para aquela época e às vezes não. Às vezes a pessoa escreveu um livro no passado e ela pode recuperar essa informação hoje e esse livro pode ajudá-la daqui para frente. E outro raciocínio interessante é a gente pensar na próxima existência, né? Porque a gente olhando daqui para o passado e ver o que acertou, obviamente que a gente vai tentar fazer isso hoje para que na próxima a gente também possa colher esses frutos, aquilo que realmente funcionou no passado, a gente tentar ampliar e qualificar isso hoje para as próximas existências. Eu gostaria ainda que você falasse na parapatologia da autorretrobiografia destrinchada. O que você já destrinchou de sua autobiografia que poderia passar para a gente? Eu tenho a possibilidade de uma personalidade do passado, a gente está tentando fazer esse mapeamento conscienciométrico e a gente está até vendo se publica isso a partir de uma tradução de um texto dessa personalidade, a gente fazer justamente uma análise. Então, muitos desses itens dessa listagem, dos outros verbetes, a gente está tirando dessa experiência pessoal. E eu penso que o ideal é justamente se a gente conseguisse aumentar o número das pessoas que detenham, né, que tenham essas informações do passado, para a gente poder trocar figurinhas e, no futuro, quem sabe, até escrever uma biografia da última personalidade para você fechar um ciclo em termos de série X. O problema disso é que é necessário muita autocrítica, porque não há isenção quando a pessoa vai escrever sobre ela mesma. É muito difícil você ser neutro, ser cosmoético, tentar manter essa autocrítica. Então, em geral, o que eu já pude perceber é que somente com o tempo, com a pessoa já tendo alguma história, já tendo produzido muita coisa e a maturidade já tenha chegado para ela, é que a gente vai poder alcançar esse nível. Por enquanto, são exercícios, são, vamos dizer assim, ensaios para que a gente possa servir até certo ponto de cobaia para os demais intermissivistas. Então, tem muita coisa que a gente pode analisar, a gente está tentando fazer esse levantamento. E em se descobrindo a personalidade anterior, seria possível até para ajudar nesse clareamento dos autos, trafares e trafores, uma consincobaia dessa personalidade anterior? Acho que sim, acho que é o ideal. Se aquilo já está tranquilo, né, não mexe muito nas emoções da pessoa, porque toda retrocognição, toda vez que a gente mexe com o passado, acaba mexendo com um processo psicossomático, um processo emocional. Se a pessoa já está mais tranquila com isso, já aceita bem aquela realidade que se impõe para ela, porque não tem por onde ela fugir, é aquilo que ficou registrado na história, não tem muito por onde correr, a tendência vai ser a gente caminhar para isso, é o sonho de consumo, né? A gente poder fazer esses exercícios de consincobaia, comparando a performance proexológica atual com a anterior, tendo aí em conta, tendo em mente os descontos que têm que ser dados em função da idade de cada um, em função do zeitgeist, da contemporaneidade e assim por diante. Mas eu sou favorável, a gente está até pensando em realmente fazer isso. Obrigada, viu? Pedro, página 3, interaciologia. Queria que você falasse mais sobre a primeira e a terceira interação. A interação estilo pessoal, retroindícios, e a interação verbetografia, retrocogniciologia. Essa condição do estilo pessoal, eu vejo que é o início do princípio do começo para quem não tem retrocognição, né? Para todos nós, para a gente poder assim, começar, é tentar analisar como a pessoa se manifesta. Qual é o estilo? Seja o estilo na hora de escrever, o estilo na hora de andar, de se comportar, de se vestir, de falar, né? As expressões que ela costuma utilizar, porque esses processos que são habituais, que vêm do hábito, da habitologia, eles tendem a se manter ao longo dos corpos. Então, com isso, a partir disso, a gente consegue diagnosticar quem são aquelas consciências com uma tendência maior, por exemplo, que vem da arte, aquelas mais mentais somáticas, aquelas mais, por exemplo, empreendedoras. A gente estava lá, né, em Caxias, a gente pôde visitar o lanifício lá, onde tudo começou lá pelo Hércules, né?
Então você vê esse estilo dele de fazer as coisas acontecer, é impressionante, né? Chama muito atenção, aonde que foi, do jeito que foi, tudo que ele fez ali. Então isso já deve vir de muito tempo para ele, né? Porque aparentemente assim, do nada, ou até em outro país, com tudo contra, ele fez o que fez. Então você vê que isso já é um estilo pessoal. Então ele ressomando, ele deve manter essa condição. E por aí vai, o processo político, processo, muitas vezes, a Laura está aqui que estuda a monarquia, a gente vê que muitos trejeitos monárquicos também se transmitem de um corpo para o outro. Então a pessoa sabendo olhar e pegar, ela muitas vezes vai puxar isso que a gente chamou aqui de fio de Ariadne, né? Vai puxar a retrocognição a partir dessa manifestação. E outra, a sua pergunta a interação de repetografia, retrocogniciologia, também tem relação com aquilo que eu já comentei, que eu vejo que a verbetografia ela acaba nos expondo muito. E se a gente puder fazer esse estudo, principalmente a partir do vídeo, depois, com calma, nós vamos ver esse estilo, pegar essas nuances, pegar esse processo etológico, e isso pode dar esses indícios. Mas, além disso, eu vejo que tem muito com aquilo que eu comentei antes, que é você forçar o paracérebro para ele se manifestar, se pronunciar aqui na intrafisicalidade. Eu vejo que a retrocognição, principalmente intermissiva, ela é muito propiciada pela verbetógrafia. Obrigada, Pedro. Ao verbetógrafo, por favor, poderia ampliar Fatologia, página 2, segunda linha. Os mini detalhes seriexológicos funcionando ao modo de fio de Ariadne retrocognitivo. Coincidentemente, é isso que a gente estava comentando. Então, às vezes, a pessoa não dá muita importância para o modo como ela se porta, né, ou se comporta, o modo como ela transmite uma ideia, por exemplo, como foi o exemplo, o nosso caso aqui. Então, isso, muitas vezes, pode funcionar como esse elemento desencadeador dessas retrocognições. Basta saber olhar, reparar, registrar e, principalmente, aguardar, porque eu acho que com o acúmulo de vivências e informações é que a gente vai conseguindo ter mais chance de acessar essas informações. Na 9ª e 10ª linha da fatologia, o ato de assuntar as várias camadas de experiências seriexiológicas. O que eu quis transmitir nessa frase aqui foi que todo o processo do passado e retrocognitivo, ele justamente tem camadas, porque por mais que a gente acesse, vamos supor, um flash retrocognitivo, ele é só um flash dentro de uma história de uma vida. Por mais que você saiba quem foi em uma vida, ela foi só uma vida. Então, essas camadas, a gente precisa ter em mente, porque isso é um processo aparentemente infinito, porque a holomemória ela é muito complexa e muito abrangente. Então, isso a gente vai, na realidade, aprendendo a fazer essa pesquisa e, na medida da necessidade, eu vejo que na medida do processo assistencial, a gente vai recebendo ajuda para aumentar e ampliar essas camadas, né? Acessar essas camadas de modo mais profundo. Interaciologia, página 3, primeira linha. A intenção, estilo pessoal, retroindícios. Isso que a gente estava comentando há pouco. É importante a pessoa ter noção do estilo pessoal, né? Isso pode, se a pessoa tiver dificuldade de fazer com ela pode pedir ajuda, ou com o Syncobaia, por exemplo, é de grande ajuda. Ela pode, às vezes, fazer o exercício de fazer isso com outras pessoas também, ela tentar ver o que está por trás daquela manifestação, e quando a gente coloca, e acho que foi aqui, né, no final da parafatologia, essa parasemiologia retrocognitiva, é justamente isso, é você saber ler os sinais e até certo ponto sintomas, dependendo do caso, da manifestação pessoal que está por trás disso. O que está por trás? O que gerou esses sinais e sintomas atualmente? Então, qual o passado daquela consciência? Então, é nesse sentido que a gente colocou essa interação aí. Ultimamente, tomei contato do seu livro Projeciologia, além de assistir exaustivamente suas entrevistas em diversos programas de TV. Tenho lido bastante sobre projeção da consciência. Decidi escolher entre as várias existentes uma técnica e tentá-la até obter êxito em uma projeção astral.
Entretanto, antes de partir para a parte prática, gostaria de saber se pode me indicar alguma técnica específica que achas conveniente e eficaz, visto que sou um neófito no assunto, sinto desnorteado com tantas técnicas possíveis. Queria também saber se há um tempo determinado para se obter resultado positivo, para que assim eu possa ter uma noção temporal. Olha, companheiro, desista disso tudo que você está falando aí. A melhor coisa que tem é você, com o seu temperamento, ver as suas tendências e escolher a técnica. Outra coisa, sobre esse negócio de tempo, a gente não pode falar nada. Eu já vi gente que não sabia nada de projeção, numa semana começou a ter projeção de consciência contínua. E já vi outros que tentaram a vida inteira, mas não tem força de vontade, fracassaram, nunca conseguiram nada. De modo que o problema é você ver qual é o seu temperamento e a sua tendência. Agora, eu acho que o ideal é a pessoa ter pelo menos umas 3 técnicas para ela usar conforme o dia. Uma delas que eu acho que todo mundo devia de ter é a da saturação projetiva. Coloca a ideia da projeção em tudo que você faz. Escreva em torno de você, na sua casa, o processo de projeção. Aí você vai saturar a sua cabeça e acaba saindo do corpo. A outra que é boa é o seguinte, é você pensar, eu estou dormindo ou estou acordado? Isso também tem ajudado muita gente. A hora que você vê, você está numa condição, lembrar disso. Eu estou dormindo ou estou acordado? Fala aí agora para você, nesse instante, aonde você está. Eu estou dormindo ou eu estou acordado? Então, com isso, você vai raciocinar. Se você estiver um pouco obnubilado fora do corpo, você vai lembrar e isso aí pode ampliar o processo da projeção. A pessoa pode estar numa condição onírica que ela passa para a projeção. De modo que essas que são as técnicas que a gente pode generalizar, que todo mundo usa. É a da saturação e o processo da pessoa falar por si mesma, se ela está acordada ou dormindo. Tenho um irmão de 45 anos que há muito tempo tem estado com saúde debilitada devido a diabetes. Há 4 meses perdeu sua esposa com câncer. O motivo que está deixando ainda mais doente, desanimado e sem motivação alguma. Perdeu totalmente a vontade de viver. Somos moradores de Foz. Que tipo de ajuda pode ser feita para tentar reanimá-lo? Poderia colocá-lo na sua tenepse? Eu vou pôr, eu estou vendo aqui os dados. Vamos colocar. Agora, ó, o ideal, no caso, é usar energia, EV, arco voltaico. Olha como é que é isso. Qualquer coisa, usa os nossos cursos que a gente tem aqui em Foz, que vai ajudar você também. Agora, ó, para o verbetógrafo, página 2, detalhismo, sinergismologia, os 3 últimos itens. Sinergismo, circuito corono-frontal, arco voltaico, crânio chacal. Sinergismo, estudo teórico, estudo prático. Sinergismo, autoidentificação seriexológica, retrocognição intermissiva. Sim, o sinergismo, circuito corono-frontal é uma manobra energética que se faz procurando, por exemplo, exteriorizar energias do frontochakra, aqui no meio da testa, e absorver pelo alto da cabeça, pelo coronochakra, e você formar um circuito contínuo. E depois você inverter o sentido das energias. A tendência disso é você ativar os lobos frontais, né, todo o cérebro, e também o próprio paracérebro. Então, se você puder casar isso com a aplicação em você ou a partir de outra pessoa do arco voltaico, a tendência disso, o elemento comum, a síntese, o denominador comum é justamente você fazer essa ativação das sinapses e parasinapses, e isso tende, em função muitas vezes também da descoincidência, favorecer esse acesso às informações da holomemória. O sinergismo estudo teórico, estudo prático, porque o estudo teórico ajuda na cognição, ajuda nessa formação de neossinapses, muitas vezes é o início do processo, é quando a gente tece hipóteses, considerações, premissas, e aí quando vem a parte prática, quando você percebe esses indícios, por exemplo, na manifestação, seja pessoal, seja de outras pessoas, você encaixa essa informação naquilo que já existe no cérebro. Então há uma tendência disso se somar, se potencializar e você compreender como que, de fato, a série X ocorre, como que ocorre o processo evolutivo ao longo da série X. Então aqui entra, por exemplo,
só para exemplificar de modo mais claro, o estudo teórico da história, por exemplo. Então, se a pessoa não tiver em mente os períodos históricos, os principais acontecimentos, as marcas, as datações, a cronologia, ela tende a se perder ou ela tende a não conseguir encaixar nessa cognição aquilo que ela está vivenciando, ou eventualmente até uma retrocognição propriamente dita. Então, quanto mais informações nós tivermos no cérebro, mais fácil vai ser entender e compreender as retrocognições. E o processo de autoidentificação seriexológica, junto com a retrocognição intermissiva, a gente considera que o ideal é justamente nós sabermos sobre alguma personalidade nossa com sim, né, no passado, mas principalmente lembrarmos do período intermissivo, do período em que nós fizemos o curso intermissivo, porque ali está a síntese. Ali muitas vezes a gente lidou com informações que são mais essenciais, são mais prioritárias para a nova PROEX. Então, a partir daí, você consegue casar como você se manifestava antes, como está se manifestando agora, tendo o curso intermissivo no meio dessa condição. Então, isso é o sonho de consumo, é justamente a pessoa, nesse caso, ela não pode reclamar mais de nada, ela já tem todas as informações, já sabe o que precisa fazer, é só arregaçar as mangas. Então, a gente considera que isso aí é o ideal. Na página 4, argumentologia, cosmovisão, os itens 15 e 16, poderia exemplificar o retrocódigo, os princípios de vida, os valores pessoais, os pactos conscienciais. E retrocognoscência, o nível e abrangência da erudição retrossomática. Sim, a nossa intenção aqui foi fazer esse cotejo, você comparar como se é que havia, né, um código pessoal de ética ou de cosmoética da última vida, o que norteava as decisões pessoais daquela personalidade, o que a influenciava, e você fazer o cotejo atualmente. Então, em geral, principalmente quando nós procuramos fazer um cotejo para comprovar determinada experiência serexológica, você vai ver que não mudou muito. Muitas vezes houve uma qualificação justamente em função do curso intermissivo que a gente comentou anteriormente. Então, esses valores, os pactos que foram feitos no passado, muitas vezes eles podem ter repercussões até hoje, dependendo da profundidade. E essa cognoscência é você avaliar o nível, como o mental soma é o veículo mais avançado, é o veículo do discernimento, é sempre bom tê-lo como uma variável importante na análise de determinada biografia. Então, qual é a abrangência da cognição que se detinha na época e você comparar atualmente. Muitas vezes você vai se surpreender de que há um gap. Às vezes no passado você dominava mais campos do saber do que hoje, então isso faz com que a pessoa corra atrás dessa condição. Então, tudo isso serve para a gente fazer esse cotejo, que deve ser um cotejo muito comum de ser feito na intermissão. Então, na intermissão, a gente comparou muitas vezes determinadas vidas que nós tivemos com outras de pessoas próximas, e a gente pôde fazer essa síntese, esse saldo, ter essa informação. Só que se a gente puder fazer isso aqui hoje, com toda a infraestrutura que nós temos já na Conscienciologia, por exemplo, existe laboratório específico para se favorecer as retrocognições, então tudo isso, fora o Holopensene, fora as informações, os livros e assim por diante, tudo isso vai fazer com que a gente amadureça mais, porque nós ainda estamos aqui acessando informações que muitas vezes a gente só tinha depois que a gente dessomava. Pedro, aqui no B, pois não. Eu queria que você fizesse uma comparação entre os verbetes que você escreveu, do autocobaia serexológica, aquela listagem que você fez em relação a essa. Isso daqui seria primeiro essa, depois a outra, ou quem está estudando, o que você acha que seria mais interessante a pessoa fazer o cotejo? Eu acho que essa daqui é inicial. Ela é inicial, né? Eu acho. Ela é mais abrangente, mais superficial e mais até para quem talvez ainda não tenha, né, uma informação mais aprofundada ou mais abrangente. E até em função disso que a gente colocou esse parágrafo aqui no final, não sei se você teve oportunidade ainda de ler, esses dois últimos aqui na página 6, que mesmo que a pessoa não tenha a informação propriamente dita, ela pode fazer esse exercício
pegando a personalidade do passado com a qual ela tem afinidade e tentando estabelecer esse cotejo. E a partir daí, ela vai ver que esse raciocínio que deriva daí, ela vai conseguir, muitas vezes, compreender mais como é essa, vamos dizer assim, essa transposição de uma manifestação de um retrosoma para um soma atual. Então eu vejo assim, que essa é mais abrangente, ela é mais superficial, ela tende a ser mais introdutória. E nesse caso, por exemplo, a pessoa, para ela ter uma autocomprovação de que realmente ela teve aquela vida mesmo, o que você acha? Qual seria a forma de... Eu acho que enquanto ela não tem uma retrocognição que realmente se apresente para ela considera isso como uma hipótese. Tá. Então, respondendo a sua pergunta, tem que ser aquela retrocognição arrasa quarteirão, eu acho, aquela que ela não tem dúvidas, aquela que muitas vezes é amparada, que os amparadores chegam e abrem o jogo e já, a partir dali, ela confirma uma série de outras ocorrências menores que estavam acontecendo com ela. E ao fazer esse cotejo, você teve alguma experiência mais específica de retrocognição ou não? Como é que isso aqui ajuda a pessoa a puxar pelo menos no meu caso, porque uma coisa é você ter informação macro, né? Você ter a informação, vamos dizer assim, até certo ponto teórica. Quando você começa a destrinchar, a tentar a entrar nos liames, nos detalhes, você começa a ter essas memórias aparentemente menores, mas que elas são mais significativas, porque elas muitas vezes vêm com conteúdo semântico, elas vêm com processo afetivo, elas vêm com alguma informação que atualmente ela faz mais sentido, ela pode te ajudar mais, entende? É um paradoxo. Só para ilustrar, às vezes você vê que determinada personalidade escreveu muito no passado, vou pegar o caso do Darwin, ele escreveu uma teoria que revolucionou o conhecimento científico. Mas se você estuda a autobiografia dele, você vê que ali, para ele mesmo, às vezes aquilo tem mais valor do que a própria teoria em termos egológicos, egocármicos, entende? Porque ali ele vai ver o que ele gostava, de quem ele não gostava, quais eram os hobbies, a manifestação pessoal, entende? Então é um processo aparentemente menor, se você for ver do ponto de vista evolutivo, mais egóico, mas em termos de auto-revezamento, aquilo é muito importante para a consciência acessar aquela informação e poder conhecer mais sobre si mesmo, entende? Então, é um certo paradoxo, acho que a gente tem que jogar com as duas informações. Né? Pedro, por favor, é Magda aqui. Eu gostaria, caso você não tenha falado, eu sou retardatária, aqui na página 4, em Cosmovisão, o número 3 e o número 99 na página 6. Pode ser? Sim. Número 3, retroaniversários. Sim. Então, efeitos serexológicos, comemorações humanas reiteradas. Então, toda comemoração humana, em função do processo de grupo e do processo emocional, tende a ficar vincado, tende a marcar mais a nossa holomemória. E dependendo do que ocorreu, de que aniversário que está falando, não é só o aniversário da pessoa, mas às vezes o aniversário do nascimento, depois que essa pessoa dessomou, né, a comemoração do nascimento dessa pessoa, ou de alguma obra que ela escreveu, de alguma invenção que ela fez, ou alguma comemoração que ela teve, às vezes, particular, que para ela foi muito importante naquela vida. Há uma tendência disso reverberar no próximo corpo, nas próximas vidas que essa pessoa vai ter. Então, o professor Valdo costuma comentar, às vezes a pessoa acorda, ela se sente bem, ela entra em primenera, aparentemente do nada. Isso muitas vezes é a repercussão de uma comemoração que estão fazendo em outro país sobre ela, né, ou para ela, ou comemorando algum feito dessa personalidade. Então você veja que analisar o nosso modus vivendi, ou seja, o nosso modo de se comportar, a maneira como nós acordamos, a maneira como nós estamos, dependendo do caso, pode ser ou estar relacionado a um evento pretérito. Então, em função disso que a gente colocou aqui, eu sempre lembro também do processo, às vezes, traumático de uma guerra, por exemplo, quando as personalidades, principalmente na Europa, inclusive nessa semana também eu estava lá no Rio Grande do Sul, eles vão comemorar o Dia do Gaúcho, o dia lá do Farroupilha, aquela condição que eles passam uma semana, se vestem de Farroupilha, se vestem a caráter, vão comemorar, acampam, se não me engano, próximo a Porto Alegre, não pode entrar de carro, então todo esse no centro de Porto Alegre, é pior ainda, né?
Então, todo esse processo de tradicionalismo, de comemoração, às vezes baratrosférica, também tem uma repercussão, enfim, retrocognitiva, né? Isso não surgiu do nada. E eu estava querendo lembrar também do processo de suicídio. Às vezes a pessoa cometeu suicídio numa determinada vida, com uma determinada idade, há uma tendência disso também reverberar na próxima vida, naquela idade. Então a pessoa às vezes era adolescente, ela pode chegar no novo corpo, na adolescência, isso pode ter alguma repercussão também em função de evocações, em função da própria holomemória. Então é sempre bom analisar quais são os marcos pessoais da última vida. O que será que ficou vincado e pode eventualmente ter essa repercussão. E o 99, retrovínculos, é a amplitude e a qualificação dos liames grupocármicos, porque em se falando de retrocognição, sempre a gente considera que em função do processo energético você vai estar envolvido de modo mais próximo ou não com outras pessoas, né, com outras personalidades. Então, na lembrança de outras vidas, às vezes a gente consegue localizar determinadas pessoas no contexto de vida atual. Ou, por outro lado, às vezes você lembra de determinado processo envolvendo uma pessoa que você sabe quem é hoje, mas que em função do contingenciamento atual, do contexto atual, da vida atual, existe uma impossibilidade, muitas vezes, um distanciamento maior na convivência, fruto justamente dessa vida atual. Então, você saber lidar com isso, que muitas vezes no passado você teve uma relação muito próxima com uma pessoa, hoje não é tão próxima, é só um coleguismo, é só uma amizade, para justamente não se confundir as emoções nesse processo. Quando eu instalo o EV, tenho a tendência de ter coceiras pelo corpo e atrapalho o EV. O senhor saberia por quê? Olha, aí há duas causas básicas de um processo desse. Primeiro, você ainda está muito nervosinho. Seria bom ir para o laboratório da imobilidade física vígil. Na imobilidade física vígil é muito bacana, porque pelo seguinte, você chega lá e não pode mexer de jeito nenhum. Então tem uma coceira no nariz, você começa então a engolir. Também tem que parar com isso. Aí tem uma coceira no dedão do pé, você fica lá, está de sapato, mexe com o dedão do pé, que é o hálux. Isso tudo é ainda sistema nervoso periférico. Observa bem, você quando faz isso aqui, ó, sua mão fica assim ou fica no outro? Aqui, ó. Se ela ficar assim, pode ser isso. Agora, o outro é o seguinte, uma pessoa tem coceira, às vezes, devido ao processo da dieta. Fui examinar como é que é a sua dieta, o gastrointestinal seu, como é que está o sistema, ver como é que é isso. E evitar esses processos. Agora, o que acontece mais, 90%, é mesmo. Agora, ó, na Fatologia, página 2, terceira linha. Poderia comunicar a busca intencional pela expansão da automemória cerebral através do download da automemória paracerebral? Eu já perguntaram isso aqui já. Sim, a nossa ideia aqui foi a partir do seguinte princípio: se o paracérebro ele tem um arcabouço, um arquivo muito maior, nós temos que ajudar esse arquivo a fazer conexão, a fazer os inputs necessários para o cérebro. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com a memória humana mesmo, com a memória física. Não tem como a gente querer lembrar uma coisa muito antiga, não dessa vida, se a nossa memória não funciona muito bem nesse corpo para coisas aparentemente mais óbvias, mais recentes. Então, tudo que você puder fazer para ajudar nisso, eu vejo que pode ter esse resultado. Aqui, anteriormente, a gente deu a ideia da pessoa se envolver mais com processos intelectuais, com processo de docência, a própria TENEPS, tudo aquilo que possa esclarecer outras pessoas, porque além disso, de você estar forçando a sua memória a funcionar, você tem a contraparte assistencial dos amparadores que também podem acabar ajudando nesse acesso da holomemória. Em Sinergismologia, página 2, terceira linha, poderia relatar o sinergismo, memoriologia, historiologia, retrocogniciologia? Sim, a gente também comentou en passant
que acho que para ter a retrocognição a gente precisa ter uma noção maior do processo mnemônico, seja a memória fisiológica, cerebral, seja o processo mesmo historiográfico, às vezes de patrimônio, às vezes de documentos, às vezes daquilo que ficou registrado pela história. Então, se nós pudermos fazer esse casamento, ou seja, estudar mais sobre a história, ter interesse sobre isso, ver como vamos dizer assim, variegadas as abordagens sobre o processo histórico, porque às vezes tem aquele fato e as pessoas vão dar as versões sobre aquele fato, e muitas vezes essas versões elas não são tão isentas, porque a pessoa às vezes intencionalmente não é isenta, às vezes sem querer ela também não é isenta, porque ela tem também os seus apriorismos, as suas cognições, os seus processos afetivos. Então, quanto mais você vai lendo sobre um determinado fato, a partir de diferentes abordagens, mais você vai enriquecendo a própria cognição, a própria memória, e isso te permite não só acessar retrocognições, ter as retrocognições, mas principalmente compreendê-las e interpretá-las de modo adequado, ou seja, de modo não linear. Então, o que a gente procurou chamar a atenção é justamente fazer esse cotejo entre essas especialidades. Pedro, em Principiologia, página 2, pode comentar o último princípio? O princípio de saber usar a lupa adequada para se investigar determinado período histórico. Tem um pouco a ver sobre isso que eu estava comentando, que é justamente essa visão histórica que a gente vai tentando ter, né, a partir dessas leituras, da troca com outras pessoas, com esse intercâmbio, você saber contextualizar aquela experiência naquele momento, porque há uma tendência, pelo pouco que eu já vi, já debati com algumas pessoas, de querer muitas vezes aplicar o contexto atual sobre aquela personalidade. Então, nós temos que sempre ver, e a gente usou essa expressão aí no verbete, que é calçar os sapatos, né? A gente tem que tentar se colocar naquela condição, ver como que era, vamos dizer assim, a mesologia da época, o zeitgeist da época, e ver o que aquela personalidade fez. Então, muitas vezes, se o que ela fez foi à frente do tempo, foi mais avançado do que o tempo, foi uma coisa comum àquela época, ou foi uma coisa aquém daquela época. Ou seja, a época já estava mais avançada e a pessoa, às vezes, insistia em determinadas tradições, por exemplo, determinadas manias, que são, muitas vezes, fruto do passado. Então, saber fazer esse cotejo, a gente tem que sempre tentar buscar conhecer o contexto da época para fazer essa análise. E quando, no caso, a pessoa ela tem uma ideia assim da época, mais ou menos, que ela tem afinidade, mas não das personalidades, como é que você vê que ela faz para chegar a estudar? Eu acho que sim, eu acho que isso é um início, né? Essa época, ela vai ter que juntar, por exemplo, ela explora um século, vamos supor, ela vai ter que ver um país depois disso, e a partir disso ela vê aquilo que a gente falou do estilo pessoal. Então é um estilo mais intelectual, mais artístico, mais político, ela tem que tentar se definir, apesar disso ainda ser muito guarda-chuva, mas ela vai começando a se colocar nessa posição, e aí estuda aquele grupo específico. Então o que estava acontecendo, vamos supor, no contexto político da França do século XIX. Entendeu? Então, houve uma série de turbulências na França naquela. Vai para a Segunda República, Terceira República, vai à monarquia, depois volta à República, não sei o quê. Então, esse processo, se ela estuda mais a fundo e ela tem relação com isso, a tendência vai ser ela começar a se localizar, se não tanto ela mesma, ela vai começar a localizar um grupo pelo qual ela tem afinidade. Então, vamos supor, lá existiam as pessoas que defendiam mais a monarquia e as pessoas que defendiam a República. Então, ela vai poder, com toda a autocrítica, ela defender, porque hoje ela já sabe o que é o mais avançado. Mas ela tem que se colocar na posição, muitas vezes, antes de conhecer a Conscienciologia, antes do próprio curso intermissivo, ela vê, não, a minha tendência maior qual é? Será que eu defendi a monarquia ou não? Entende? Então, aí, a partir disso, ela vai identificando os grupos e ela vai vendo com quem ela tem mais afinidade. E aí o funil vai diminuindo, né? Vai afunilando cada vez mais as possibilidades, até ela ter o que eu chamo da identificação do grupo karma intelectual, grupo karma com o qual ela tenha mais afinidade. E aí, a partir disso, ela pode ir aprofundando. Ela vê tendências pessoais, às vezes de trafores pessoais, que uma ou duas dessas personalidades já tinham. Então, com isso, ela vai começando a ter algumas,
algumas hipóteses que ela deixa quieta e ela vai tentando ver se a vivência atual e parapsíquica corrobora aquelas hipóteses ou não. Pedro, na página 3, na efeitologia, no final da terceira linha, você fala o efeito pré-cognitivo, paraprofilático e paradoxal das retrocognições assistidas. Você pode dar um exemplo? Posso. A ideia aqui ficou clara, né? Só aproveitar para expandir que, paradoxalmente, uma lembrança do passado acaba funcionando para o futuro, né? De modo profilático. Então, a pessoa às vezes que lembra que não escreveu nada, por exemplo, numa determinada vida, ela passou pela síndrome do ostracismo. Então, esse processo, pelos efeitos que isso acarretaram nas existências dela, ela acaba fazendo a profilaxia, ela acaba se enveredando mais, né, priorizando mais o processo de escrita. O processo, muitas vezes, de perder determinada ressoma em função do não cuidado com o corpo, de usar muito o corpo. Então, ela vai acabar, na existência atual, ela acaba cuidando mais do próprio soma. E assim por diante. Além disso, o que a gente quer chamar aqui a atenção é que muitas vezes essas informações que acabam vindo, seja a partir do professor Valdo, a partir de outros amparadores, muitas vezes têm esse cunho profilático. Seja para, vamos dizer assim, prevenir o pior, porque às vezes a dessoma da pessoa na última existência foi traumática, ela não se, vamos dizer assim, precaveu muito, e aí ela tem que ficar mais atenta em função disso, acidente de percurso, macro-PK, alguma coisa assim, seja para fazer a profilaxia, vamos dizer, do melhor. Ela já, até certo ponto, acertou, mas aquele acerto foi muito limitado, muito pontual, muito específico numa determinada área, e às vezes eles dão essa ajuda para ela poder expandir mais a sua assistência, o seu desempenho proexológico. Então, eu costumo dizer que a retrocognição, em geral, ela traz frustração em função dos erros que nós cometemos, e isso é bom, porque a gente vai poder corrigir esses erros atualmente, e também frustração pelo fato de ter feito muita coisa boa e a gente hoje não está fazendo, e poder correr atrás dessas possibilidades e poder render mais do que a gente já rendeu no passado. Então, a questão toda é ter maturidade para saber lidar com essas duas coisas, porque elas se interpenetram, né? Nós erramos em muitas coisas e acertamos em outras, e hoje a gente está querendo fazer com que haja o predomínio dos acertos. Então, nesse sentido que a gente procurou, pelo menos, se colocar na posição dos amparadores e ver quando que eles vão abrir ou ajudar ou assistir determinada personalidade a lembrar determinada época do passado. Pedro, aqui na página 3, polinomiologia, o segundo item. Nesse polinômio, qual a técnica que funcionou mais para você? Aqui o nome intuição, inspiração, dejaísmo e clarividência. Olha, falando em técnica, a melhor técnica que eu vejo é não querer, é não se precipitar, simplesmente não ir atrás disso. A tendência é as coisas acontecerem de modo mais espontâneo. Então, no primeiro, que é a intuição, às vezes é um processo totalmente espontâneo e você vai registrar. Às vezes você percebe que aquela intuição, aquela informação, ela não vem, não é somente sua, ela vem a partir de uma consciência. Ela vem e, de algum modo, passa essa informação para você, o que seria a inspiração. Mas isso tudo, às vezes, de modo muito, vamos dizer assim, superficial. Vem como se fosse um reconhecimento, vem como se fosse um processo emocional, uma alegria que você, ao reencontrar determinada pessoa, ou até uma antipatia, uma quisila, como a gente chama, você às vezes não vai com a cara da pessoa. Então isso às vezes é muito espontâneo na condição. E aí, conforme a gente vai trabalhando mais com o parapsiquismo, você pode chegar nessa condição da clarividência. Você, ao, vamos dizer, encontrar determinada pessoa, você acessar visualmente a informação. Eu até coloquei isso aqui no binômio paraprosêmica interconsciencial, paracronêmica serexológica. Quer dizer, você vai conviver com as pessoas, e isso tudo a gente não encontra ninguém, né, por acaso, nem a primeira vez. Isso tem um efeito multidimensional, e a tendência, se houver
parapsiquismo para perceber, é a gente acabar localizando essas pessoas no tempo e no espaço, né, tendo retrocognições. Então, o que você perguntou em termos de técnica, eu vejo que é você focar na condição assistencial. Então aí vem as dinâmicas, vem a TENEPS, vem as itinerâncias que a gente dá mesmo, principalmente com cursos de campo, e você acaba acessando determinadas informações aparentemente sem querer e sem saber, e no final você consegue de algum modo amarrar as pontas e entender o porquê que eles estão te dando essas inspirações ou essas revelações. Na quarta linha você coloca esse item. Flash retrocognitivo, maturação pesquisística, achega amparadora, mega revelação oportuna. Exatamente, porque essa maturação pesquisística que eu vejo que é o que a gente pode fazer, né? Ao correr atrás, ao estudar o processo da história, por exemplo, ao ver como que essa informação pode ajudar as demais pessoas e não simplesmente fazer bem só para nós, ou ter uma motivação muito egocármica, né? Então, acho que a partir daí é que eles começam realmente a ajudar. E na página 5, Pedro, de Cosmovisão, o item 63, retro-megafoco, e 70, retro-paradoxo. Sim, esse retro-megafoco eu vejo que é muito sério para a ProEx atual, porque se você puder comparar qual era a sua razão de ser da última vida, o que você queria fazer. Então, tem gente que vamos supor, você estuda a biografia, a pessoa sabia que nasceu para ajudar os outros. Outros nasceram e queriam conhecer tudo que havia no universo em termos de cognição. Então, isso era o que motivava, era o leitmotiv da vida da pessoa. E aí você poder fazer o cotejo com a ProEx atual, porque, em tese, extrafisicamente, no curso intermissivo, isso deve ter sido levado em consideração. Por quê? Se a personalidade já era assim antes do curso intermissivo, a gente parte desse pressuposto, isso é porque isso já vem do passado, já vem anteriormente. Em algum momento aí a gente coloca também no item 45 a retroparagenética. É interessante você pesquisar essas tendências naturais da última vida que são de fato espontâneas, né? Vieram com a própria personalidade. Então, essa razão de ser da retrovida, acho que vale a pena se a pessoa puder sintetizar, tentar, porque às vezes não é fácil, porque às vezes não ficou registrado na biografia, às vezes não é tão claro, mas se puder, ela fazer um cotejo com a ProEx atual e ela ver se ela de fato ela está caminhando de modo, né, nesse sentido, de modo paralelo, de modo condizente com essa possibilidade. E outra você comentou... 70, retroparadoxo. Retroparadoxos. A gente deu esse exemplo aí do processo da infiltração, porque toda análise conscienciométrica, principalmente a partir de biografias, né, a partir do processo passado, a gente tem que ter cuidado porque a gente está vendo, querendo ou não, a aparência, aquilo que ficou registrado, aquilo que foi mais ou menos anotado pelas pessoas que conviveram com as outras ou pela própria pessoa. E aí você tem aquela classificação das fontes, né, biográficas, a fonte primária, a fonte secundária, enfim, aquilo que é mais confiável do ponto de vista de documento histórico e aquilo que é menos confiável. Então, eu levantei essa possibilidade porque às vezes aquilo que aparenta não é aquilo que é na realidade, se a gente puder considerar o contexto evolutivo. Nesse sentido, a gente ilustra com o exemplo da Helen Keller, por exemplo, que aparentemente a gente pode analisar de um modo intrafísico, né, superficial, você vai ver que é uma personalidade que superou muitas coisas, mas se você coloca esse conceito da infiltração cosmoética, você começa a entender como que essas personalidades mais avançadas muitas vezes fazem, o que elas lançam mão, muitas vezes para permanecerem anônimas dentro de um contexto. Então é só para lembrar que quando a gente vai avaliar o nosso caso, há uma tendência natural de puxar a brasa para a nossa sardinha. Então tem que ter muita autocrítica para poder ver o que de fato estava por trás daquele comportamento. Pedro, aqui na letra A, página 3, binomiologia, na segunda frase, o binômio autorretrocognição e autorresponsabilização. Você acha que esse binômio
tem alguma coisa a ver com no ciclologia, na segunda parte também, o ciclo lembrança pessoal e lembrança grupal? Porque na hora que você faz a autorrecognição com a autorresponsabilização, é tudo a gente, né? Eu acho que autorrecognição e autorresponsabilização. Isso. Tem alguma coisa, você acha que tem alguma relação com o ciclo de lembrança pessoal e lembrança grupal? Eu acho que sim, de diversos modos. Como poderia a gente puxar isso para o dia a dia da gente? A primeira abordagem é que toda informação do passado, informação autêntica, eu vejo que ela traz muita responsabilidade. Se a gente souber lidar bem com essa responsabilidade, souber demonstrar maturidade, há uma tendência da gente expandir essa informação e você acabar acessando a vida de outras personalidades. Então, vou pegar o exemplo do professor Valdo, ele sabe muitas coisas das vidas pessoais e isso acaba transbordando também para as pessoas com as quais ele convive. Então, o que está por trás disso que eu vejo é o quê? A cosmoética de saber lidar com a informação, de não, vamos dizer assim, muitas vezes trazer à tona determinada informação do passado, que aquilo vai causar prejuízo para com o sim hoje. Então, essa noção de o que é estupro evolutivo, o que é informação assistencial, que é a responsabilidade, né, a para-responsabilidade, é que eu vejo que é vamos dizer assim, o denominador comum. Porque se a gente for analisar e vendo aí, conversando com algumas pessoas que têm essa possibilidade, essa experiência de saber quem foram no passado, não é fácil você lidar com essa informação, principalmente você abrir essa informação em função justamente das repercussões que isso ocasiona na pessoa, né? Repercussões holossomáticas e repercussões também no próprio grupo intra e extrafísico, porque agora as consegues também sabem que você sabe do processo do passado, né? Eles sabem o que você fez no verão passado, né? Como a gente brinca. Então isso aí acaba trazendo repercussões de diversos tipos. Então, essa responsabilidade de saber lidar com isso tem que ter muita maturidade. E aí, para expandir para o grupo, imagina, se lidar com uma informação pessoal já requer isso, imagina você acabar tendo a possibilidade de conhecer mais sobre mais pessoas. E foi essa ideia até que a gente colocou na simpologia, né? Expandindo cada vez mais esse acesso. Tá certo. Obrigada. Pedro. Pois não. Como diferenciar a questão da imaginação com os flashes da retrocognição? Eu acho que é com o tempo e com a experiência. A retrocognição autêntica, você não vai ter dúvida de que é. Aquilo é muito, muito claro. O que pode dar dúvida, muitas vezes, essa informação que ela não chega a aprofundar. Você não entra muito naquela camada, entende? Você fica na dúvida se aquilo é uma criação sua ou se aquilo realmente tem um fundo real. Mas, nesse momento, eu vejo que tem que deixar e tem que considerar a possibilidade. Tem que questionar, não partir do pressuposto. Porque, como todos nós queremos ter retrocognições, em princípio, a gente não pode cair no mata-burro de forçar a barra, porque a gente vai estar se enganando e não vai ganhar muito com isso. Então você registra e coloca um ponto de interrogação. Será que isso foi uma retrocognição? Será que foi com aquela personalidade? Será que foi em que época que foi? Enfim, você deixa isso e aí a tendência vai ser os próprios fatos comprovarem isso, porque eles vão se repetindo. E aí até chegar nessa condição que eu falei, quando é uma retrocognição você não tem dúvida, você vai se ver, pode ser vivenciando aquilo de fato, pode ser olhando à distância, olhando de cima, por exemplo, você se localiza ali e vê que está acontecendo alguma coisa naquele contexto e muitas vezes mantém a racionalidade atual, a memória atual. Você sabe quem é você e você sabe que você está vendo uma vida sua num outro contexto, entende? Então essa experiência ela é muito, vamos dizer assim, marcante, ela é profunda, a pessoa não esquece. Então, mas o ideal até chegar lá é a gente anotar. E outra coisa também é que a tendência, pelo menos comigo, você ter experiências de diversos tipos, desde essas mais, vamos dizer assim, contumazes, mais profundas, até essas mais superficiais. Então, não significa que a gente, depois de um nível, só vai ter determinadas, entendeu? A gente vai tendo e você vai registrando e vai vendo mais ou menos como é que a coisa funciona. O que eu acho bacana é não colocar emoção nisso, não querer
acelerar o processo. Deixa, porque muitas vezes aquilo é uma preparação para a gente poder entender mais no futuro. E até tem um paradoxo aí que, dependendo do caso, se a pessoa às vezes já tem muita convicção de determinada experiência, de determinada vida, por exemplo, como a gente estava comentando aqui com a Mariana, e ela está convicta disso em função dos fatos, muitas vezes ela ter uma retrocognição acachapante já é desnecessário, porque ela já tem convicção daquilo, ela já funciona a partir daquilo, entende? Então, acontecerão outras para poder expandir a cognição dela. Então, isso, às vezes eu percebo que acontece, entende? Então, acho que varia muito do modo como a gente lida com a informação. Alô, Pedro? Pois não. No Principiologia, o princípio da conservação autocognitiva pluriexistencial. Sim. Isso, 2. É que a gente tem que partir desse princípio, né? Que é o processo parafisiológico da série X. Então, o nosso paracérebro, ele registra, ele tem nos seus arquivos, que a gente chama de holomemória, todas essas vivências do passado. Então, é isso que possibilita a retrocognição. A manutenção dessa cognição ao longo das vidas, independentemente dos corpos, independentemente do tipo de dessoma com quem nós vamos conviver, a nossa tendência é manter essa cognição. Por isso que, se a gente pensar, eu sou médico e costumo pensar muito do ponto de vista fisiológico, parafisiológico. Se a gente pensar que essas informações estão aí, é só, vamos dizer, a gente aprender a lidar com o holossoma, aprender como acessar essas informações, que é a tendência disso acabar ocorrendo. E não ter aquela visão de que vai vir alguém, vai falar, alguém externo. Teoricamente, essas informações já estão com a própria pessoa, se ela souber mexer com isso, e aí entra a priorização do parapsiquismo, há uma tendência disso aparecer cada vez mais. Então, sabendo lidar com essa, vamos dizer, realidade do holossoma, realidade parafisiológica, eu vejo que a pessoa acaba, vamos dizer, tirando mais partido dessas informações. Na realidade, saber como que a coisa se insinua, como que ela se apresenta. E aí eu vejo que a gente tende a ter mais chance de acessar essas informações mesmo. Mas como lidar aí na teoriologia, você coloca a teoria do nódulo holomnemônico. Como que a gente trabalha com isso? Sim, o nódulo holomnemônico, ele já é em si uma retrocognição, né? É uma retrocognição que quer aparecer. É, em geral, fruto de um trauma, um processo patológico que ficou vincado na holomemória, e num novo corpo, aquilo tende a ocorrer de modo repetitivo. Então, a pessoa às vezes se vê fora do corpo com aquela lembrança, ela se vê dentro de um contexto que há, vamos dizer assim, uma repetição. Isso, em geral, tem um processo emocional, um processo traumático por trás. E aí, se ela fizer isso que a gente estava comentando antes, se ela se apaziguar mais, se ela trabalhar com processo assistencial, em geral, os amparadores vêm para esclarecer aquela condição, para ela entender o que houve naquele contexto e aquilo não precisar mais aparecer tanto. E do ponto de vista que a gente estava comentando fisiológico, é uma ocorrência totalmente espontânea. Aquilo ficou registrado, não foi a própria pessoa que quis. O Sorvaldo às vezes comenta a questão do esbregue, né, do passado. Às vezes a pessoa traz no temperamento atual, na manifestação atual, uma certa inibição, fruto de um esbregue, quer dizer, fruto de um conflito, de uma bronca, de alguma coisa que aconteceu, que ela viu, que ela errou, que ela, enfim, tomou, acabou surtindo esse efeito. Então isso fica registrado na paragenética e hoje vai se apresentar como sendo uma certa inibição, uma dificuldade, seja de que tipo for, mas que de natureza emocional, com uma etiologia emocional. Então, tendo isso em mente, os nódulos holomnemônicos, eles podem acabar ajudando a pessoa a entender um período da sua própria história do passado. Isso tudo foi programado, para fazer pensar. Professor Valdo, aqui, no seu verbete, eu queria entender mais a última parte aí da intrafisicologia, dessa questão das vidas.
Como insistimos, essa vida biológica tem um valor de 15 vidas intrafísicas prévias, anteriores. A partir dessa premissa, um erro nosso corresponde a 15 erros passados ou um incomplexo. Agora, equivale a 15 incompletismos existenciais ou forfés anteriores, em função das autocognições avançadas adquiridas por meio do curso intermissivo pré-ressomático. Assim, compreenderemos o nível evolutivo da existência intrafísica no século XXI, depois do curso intermissivo pessoal. Viver exige alterações inevitáveis. O que você não entendeu disso? Paulo, eu estava aqui pensando nas consequências de um erro, né? As consequências... Por exemplo, quanto mais lúcida a pessoa, maiores são as consequências do erro que ela comete. Um erro menor de uma pessoa muito lúcida equivale a vários erros de uma pessoa ignorante. Um homem comum é uma coisa, quem fez o curso intermissivo é outra. Então, exato, e eu estava aqui refletindo, porque aí quando a gente fala em termos de TENEPS, né, que tem aquela técnica da revisão do dia, né? Então, se a gente tem um erro, aquele erro que a gente... Aquilo é para a pessoa se condicionar com o tempo a não provocar erros. Exatamente. Se ela fizer isso algumas vezes, ela não vai provocar depois. Ela começa a fazer uma profilaxia, uma prevenção, ela evita, entende? Entendi. Tá ok, obrigada. Durante o experimento no laboratório do curso intermissivo em Saquarema, tive uma retrocognição em que estava numa cadeira de rodas, aparentava ser bem jovem, fiz relação com a vida atual e comecei a pesquisar, que talvez seja um dos motivos de ter uma escoliose no meio da coluna e ainda tem as últimas vértebras próximas ao sacro deslocadas. Sempre tive dificuldade na prática de esportes. Não me sentia seguro para correr, apenas fazia natação. Tenho espasmos involuntários na perna direita, principalmente quando participo de campos energéticos. Já fiz investigação na medicina convencional e nada foi diagnosticado. Como posso melhorar a minha pesquisa? Você quer falar para ele? Eu acho que você já tem aí uma informação importante, somática, e até certo ponto é um estigma, né? Então, acho que é deixar e ver se vem alguma informação a mais para você entender o porquê daquela dificuldade no passado. Mas ao que tudo indica, você está superando e está depurando essa condição, né? Qual seria a retrocognição mais útil para uma consréu? O período intermissivo ou a última vida? Por quê? Vai variar de cada caso, né? Dependendo da experiência. Para consréu, tem que ver como foi, o que ele fez na baratrosfera, como é que foi. Ele vinha aqui, da última vida. Esse claudicando. É esse aí, ó. É daí para mais. Em parafatologia, poderia aprofundar a arqueologia do próprio passado adredemente planejada? Sim, eu acho que quando a pessoa se posiciona e acha que é a prioridade para ela mexer com o próprio passado, que em geral eu vejo que não é, na maioria dos casos não é esse, mas ela tem que saber fazer isso, ela tem que ter autodefesa energética. É bom ela usar o laboratório das retrocognições. É bom ela já ter algum nível de, vamos dizer assim, de feitos nessa ProEx. Eu acho que ela tem que ter aonde se pautar, aonde se apoiar, porque muitas vezes ela pode acessar informações que vão mexer com a psicologia, com o processo emocional. Então, a dreadmente planejada é justamente aquilo que você faz de caso pensado. Então, é você realmente querer mexer naquela condição. Então, eu vejo que isso aí, em geral, não é a prioridade. A gente tenta fazer isso por tabela, ao longo, né, da nossa ProEx. E, quiçá, vai chegar um momento em que a gente possa colocar isso como o número 1 das nossas prioridades. Mas é saber fazer. O que a gente quis chamar a atenção aqui é dar esse cunho mais científico, essa conotação mais, vamos dizer assim, profilática de se mexer com o passado.
Porque mesmo um passado que seja, vamos supor, mais positivo, que a pessoa tenha uma ficha mais positiva, não deixa de ser passado, não deixa de mexer com outras pessoas, não deixa de ter uma repercussão multidimensional. Então, às vezes, vale a pena a pessoa sopesar se é o caso de se enveredar por essa linha, né, nesse momento evolutivo. Professor, o dicionário, ali na B. Eu pergunto, se eu tiver certo, tudo bem, se não tiver, o senhor amplia. Esse dicionário, se você estar atento, autoavaliando constantemente, dioturnamente, e manter o foco, ele facilita para errar menos ou não errar, professor? Facilita para quê? Não, o dicionário do senhor aqui. Eu estou aqui na viajologia. O neófito, o novato, o início da viagem para ele é tudo. Para o veterano é a volta. E aqui o senhor fala também sobre os 15 erros. Se a pessoa estar atenta, autoavaliando constantemente, manter o foco, facilita, diminui os erros? É lógico, vai diminuir. Quanto mais lucidez a pessoa tem a respeito da sua responsabilidade, mais ela vai acertar. Ela vai errar menos. Agora, por exemplo, a hora que eu falo 15, eu estou sendo bonzinho com aquele que é, entende, vamos dizer, indisciplinado, desorganizado, alienado. Agora, entre nós, a gente não vê mais muita gente alienada, não. Todo mundo está acertando o passo. Homens e mulheres, moços e pessoas também de idade. Então, a tendência vai ser melhorar muito, é diminuir os 15. Quando você erra, você, por exemplo, quando você erra, deve ser só 2, não 15. É isso que você dá. Obrigado. Mas já consigo. Isso não me pertence mais. Pedro, na página 3, em binomiologia, o primeiro binômio, você pode comentar um pouco? O binômio é admiração e discordância aplicado às pesquisas autorretrocognitivas. Como a gente comentou antes, essa isenção, essa autocrítica que é necessária nessas pesquisas, pode ser sintetizada a partir desse binômio. Você tem que admirar aquilo que de fato você fez e acertou, que era um trafó, pode ser considerado fruto de um trafó, e aquilo que de fato está errado, não tem jeito, não tem como querer dourar a pílula, você tem que discordar e meter o pau, porque isso vai ajudar justamente na profilaxia de erros, vamos dizer assim, assemelhados ou com uma mesma raiz. Então esse binômio ele pode ser muito bem aplicado também para a própria pessoa. E dentro desse raciocínio aí no final, se você me permite, eu coloquei o binômio pluriexistencial, amizade profícua, discussão científica. Também tem relação com isso porque muitas vezes essa troca que se faz com os amigos discutindo questões mais filosóficas, científicas, ajuda na nossa cognição e muitas vezes a gente tem que dar o contra quando a gente discorda de determinadas posturas, mesmo que seja dos amigos. Então, no passado a gente via que tinha muito essas trocas de informações, intercâmbio a partir de cartas, os círculos do saber. Então isso é muito interessante e muitas vezes a gente vê que determinados amigos às vezes quebravam o pau, no bom sentido, em função de uma determinada ideia, defendiam mais a ideia do que muitas vezes a própria amizade por acreditar, achar que aquilo era o mais avançado. Estou lembrando aqui, tem até um provérbio que fala, eu sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade, não é isso? Ou seja, a busca pela informação mais avançada, ela deve estar acima do processo, muitas vezes, interpessoal. Pedro, na página 2, fatologia, o último item, as investigações da mega memória serenológica por meio da autoinserção na escala consciência contínua. Você pode explicar? Sim, a gente comentou no início, não esse item, mas um item parecido, que é justamente a razão de ser dessas pesquisas retrocognitivas. Uma delas é a pessoa se inserir, se localizar e se colocar na escala evolutiva das consciências. E essa escala de consciência contínua, ela, vamos dizer assim, reflete um pouco a escala evolutiva. Existe um verbete, um capítulo também do Projeciologia, acho que você conhece, que fala
sobre 7 patamares evolutivos, e o que eu achei interessante colocar aqui é que naquela oportunidade o professor Valdo fez um brainstorming e coloca lá no capítulo que em 1990, em outubro de 1990, a partir do brainstorming, da reunião de dezenas de voluntários do Instituto, se listou 17 sinais surgidos do estágio da impactologia, ou do estágio do impacto, que é aquele momento em que a pessoa está se decidindo pela INVEX, pela RESEX, pela própria TENEPS, ela já não tem mais tanta dúvida como no estágio anterior, e ela começa a se definir. E hoje eu vejo que a gente está mais no terceiro, entre o terceiro e o quarto estágio, que é o da admissão e o da cosmoética, ou seja, a pessoa já se coloca na condição, às vezes de mini peça, às vezes ela já se considera fazendo parte de um escalão secundário do holopensene dos serenões, como ele coloca lá. O processo do epicentrismo está dentro desse terceiro estágio, e o quarto seria, assim, para a gente resumir esse estágio da cosmoética, muito caracterizado, ou tendo assim um reflexo, um espelho na escala evolutiva, na condição do ser desperto. Então, se a gente puder comparar esses 22 anos, eu vejo que em termos grupais, né, é notória o aumento da maturidade em termos de grupo, em todos os sentidos. Então, eu acho que em termos de grupo também nós caminhamos, temos alguns passos nessa escala, uns mais, outros menos, e a gente vê, eu estou voltando de uma itinerância, a gente vê que mesmo as pessoas que não estão em Foz, aquelas que acompanham a tertúlia, que vêm mais comumente aqui, elas também estão nesse processo, elas também estão acompanhando, diferentemente das pessoas que estão chegando agora, que ainda têm algumas dúvidas, que ainda têm alguns processos mais arraigados para serem trabalhados. Então, o que eu acho importante é a pessoa se definir e se colocar nessas escalas, nesses, vamos dizer assim, nesses instrumentos que existem de aferição evolutiva, e ela partir desse pressuposto. E a própria experiência vai dizendo se ela está um pouco melhor ou um pouco pior daquele patamar. Então foi por isso, e outra coisa também que me fez pensar nisso, é que justamente um dos critérios que foram utilizados para fazer essa escala é o nível de memória da personalidade. Então, se ela tem um acesso holomnemônico maior, como é o caso do serenão, o caso da própria consciência livre, lá no último patamar da purificação, ela é mais avançada. Então, é um dos parâmetros que a gente utiliza, né, que foi utilizado para fazer essa avaliação. Então, se a gente está falando de retrocognição, a tendência vai ser a gente ir aos poucos desbastando e acessando cada vez mais sobre o nosso próprio passado e principalmente também o passado do nosso grupo. Então, em função disso que eu vejo que esse exercício, essa técnica do detalhismo retrocognitivo, ela acaba tendo um efeito evolutivo em função de mexer com um atributo que é muito sério para a evolução, que é a própria memória. Ok, obrigado. Pedro. Pois não. Oi, aqui é a Milena. Na segunda página, na 11ª linha da parafatologia, você coloca ali a autoinserção quanto à paraprosopografia serexológica. Sim, tem relação... Você pode comentar? Sim. Em relação com isso que a gente comentou antes, e só para aproveitar, na frase anterior a gente colocou a avaliação qualificada e pormenorizada das áreas de manifestação consciencial, que é a questão da PROEX, né, que tem relação com a APEX. Então eu acho que, concomitantemente essas pesquisas da memória, da retrocognição, a pessoa tem que ver o que ela é boa, o que ela sabe fazer, qual é o perfil que ela tem, porque aí ela vai conseguir fazer essa inserção, né? A paraprosopografia nada mais é do que justamente o estudo ou a ciência desses perfis. Então, a gente comentou com a Mariana, a pessoa vai juntando uma afinidade que ela tem com um determinado período histórico, mas ela tem que ver como que ela se manifesta, o que ela sabe fazer, como que é aquilo que é natural para ela. Então, ela tem que ver se o que predomina é um ego mais artístico, um ego científico, enfim, um ego empreendedor, parapsíquico. Recentemente também foi comentado muito daquelas consciências hoje do nosso grupo que estão com o corpo feminino, né? Que foram pitonisas no passado, então você vê que elas apresentam mais uma força presencial maior. Então, por exemplo, nesse caso, a gente pegaria aí pelo ego parapsíquico dessas personalidades e elas poderiam pesquisar ou começar essa pesquisa a partir daí. Então, essa autoinserção é a pessoa se perfilar
a partir de um determinado contexto etológico, quer dizer, aquilo que ela sabe fazer dentro do grupo. Eu tenho uma proposta lá de fazer um verbete sobre esse tema, que eu tenho algumas dezenas de possibilidades de manifestação desses perfis, justamente para ajudar a fazer esse cotejo e a pessoa poder se inserir. Obviamente que isso é uma classificação, ela tende a limitar muito, porque você vai ver que existem pessoas que é difícil você, às vezes, inserir num desses grupos, porque a personalidade às vezes tem mais de um trafor, e aquele trafor ele se apresenta de modo muito, vamos dizer assim, ostensivo, e às vezes a gente vai ter dificuldade de fazer essa classificação. Mas eu acho que de modo didático, para a gente iniciar, principalmente para quem não tem tanta experiência, acho que vale a pena fazer esse Pedro, exercício. você estudou outra acepção da palavra prosopografia? Não, prosopografia é isso, é aquilo que a pessoa... perfil o perfil, é a tendência natural dela, aquilo que ela faz com o pé nas costas, sabe? Você nunca viu a acepção de biografia coletiva? Não. Porque eu estudei um texto, um artigo, onde a professora ela fazia essa pesquisa da prosopografia como o estudo de biografias coletivas. Deve ser em função do perfil. Por isso que na hora que eu te perguntei, eu achei que você estava se referindo nessa Não. secção. Tem até um capítulo no Reurbanizados que é justamente isso. Mas o que ela deve estar se referindo é o mesmo perfil dessas biografias. A coletividade daquelas biografias em comum, o que elas têm em comum. Eu vou te mandar esse artigo aqui. Tá bom, eu agradeço. Ô Pedro, você falou dos 4 itens da escala forma de inserção na escala... Você pode repetir os 2 primeiros? Da escala da consciência contínua? É. O primeiro a pessoa volta deu o nome de provas. Então a pessoa que está naquela fase de buscador borboleta, que precisa de muitas provas, ela quer saber, ainda não, vamos dizer assim, não se convenceu de que existem outras vidas, de que existe o psicossoma, por exemplo, ela está nesse processo. Depois vem o que ele chamou de impacto, ou impactologia, quando a pessoa, em geral, em função de alguma experiência mais marcante, ela se define. E aí, normalmente, os intermissivistas estão muito nisso, porque eles já vêm mais ou menos preparados, já se decidiram pela Invex ou a Ressex, já não tem mais dúvida de que a Proex tem relação com isso. E aí depois vem a admissão, ele considera a admissão junto aos trabalhos do evoluciólogo, vamos dizer assim, o trabalho no escalão secundário do Holopensene dos Serenões. Aí vem a cosmoética, que é quando a gente começa a valorizar mais a cosmoética, e aí vem o para-direito, o processo de para-dever, a para-responsabilidade. Você tem interesse em saber mais ou menos como que funciona o processo evolutivo, qual é a moeda real no processo evolutivo. Se discute muito a condição, por exemplo, da transmigração, então por que determinadas consciências são transmigradas e outras não, o que faz com que isso aconteça, enfim, tudo isso tem relação com o para-direito. Depois a filiação, é quando essa consciência já tem um acesso muito maior à própria holomemória, e aí já é nível de evoluciólogo para cima, o processo, acho que do serenismo já começa a acontecer. Sutilização, que aí sim ele coloca que nasce o serenão, porque sutilização, porque o psicossoma já é mais sutil, mais avançado. Já está até bom, né? Já tem um domínio muito maior. E a purificação, que é a terceira dessoma, é quando descarta o próprio psicossoma e entra num outro ciclo evolutivo, que é o ciclo mental somático. Então essa escala, eu vejo que ela é muito séria, porque existem muitas variáveis que a gente pode tentar entender e a gente pode buscar aplicar na prática, né? Um deles que a gente pensou aqui foi o uso da memória, né? O uso cosmoético da memória. Ok. Pedro, na página 5, na sua enumeração, o item 62, você fala em retromater pensene. No caso do intermissivista, né? Tem uma retromater pensene, tem um pensene atual e tem um curso intermissivo no meio. Né? O quanto que você acha que o curso intermissivo ele mexe com o mater pensene do intermissivista? Não mexe o percentual? Como é que você entende isso? Eu vejo que ele vai qualificar aquele mater pensene, aquela tendência, porque o mater pensene ele é fruto da experiência, aquilo que a pessoa, aquilo que motiva, né, que direciona, é a raiz que faz com que a pessoa, enfim, se manifeste. E então no curso intermissivo o que eles vão fazer, que eu
pelo menos eu penso assim, é procurar qualificar. Não, a pessoa tem essa tendência, às vezes uma tendência de líder. Pode ser que a liderança dele não foi tão cosmoética no passado, mas esse trafor da liderança ele vai ser utilizado. Então, eu vejo que a tendência é a pessoa qualificar o próprio Mater Pensene dela. Se a pessoa tem uma tendência, vamos supor, artística, e o processo da arte não é o mais adequado, avançado, às vezes até cosmoético em termos evolutivos, mas aquele contato que a personalidade teve com outras pessoas, o processo muitas vezes de comunicação, comunicabilidade que ela pode manter desse ego, desse Mater Pensene, então ela vai utilizar aquilo que pode dar a última vida na vida atual. Isso é interessante porque nas retrocognições, muitas vezes, até numa outra tertúlia minha, houve uma pergunta assim, né? A pessoa tinha lembrado que foi samurai e acabou indo fazer luta, indo estudar, quer dizer, queria voltar a viver naquela existência. E o que a gente percebe que o ideal é o contrário, justamente você olhar, extrair aquilo que presta, né, aquilo que serviu, que te ajudou, para você poder aplicar na ProEx hoje, porque existem muitas coisas a serem feitas, muitas coisas novas, a realidade ela se impõe de um modo completamente diferente. Então, penso que com o Mater Pensene também é assim, a gente tem que ver aquilo que, dos trafores que a gente pode utilizar, que está mais à mão para serem utilizados, e aqueles, eventualmente, que não vai dar mais tempo, que não é prioridade, que não dá mais, ou pelo menos que nesse momento a gente não vai mais poder acessar, porque senão a tendência da pessoa é estar caminhando no sentido ela querer frear tudo para poder mexer com determinadas áreas que ela mexia no passado, mas que às vezes não é o ideal, né? não é a prioridade. Isso tem muita relação com a questão aí de baixo, o item de baixo, que é o retro-megafoco. Então, essa razão de ser da retrovida, ela pode ser a mesma na condição atual, ou muitas vezes ela vai ser qualificada, melhorada. Então, vamos supor que a pessoa mexeu com política e tinha, em função de vários aspectos do contexto da época, da própria cosmoética pessoal, ela tinha a intenção, muitas vezes, de invadir outros territórios, de conquistar novas terras, e hoje ela pode aplicar essa tendência da liderança na Max ProEx, na expansão, muitas vezes, de um campus, né, de conscienciologia, e assim sucessivamente. Então, eu vejo que esse raciocínio atualizado é que é o mais sério, né? É o diferencial. Né? Pedro, aqui no A, na página 6, no item 84, você fala da retrosenha. O know-how pluriexistencial, a chave cognitiva para a neoproexis. Você pode explicar como que essa retrosenha influencia na vida atual? Sim, só aproveitando um gancho aí, eu sei que você conhece, mas existe um verbete com esse nome que vale a pena para quem não conhece aprofundar. E essa retrosenha tem a ver com isso que a gente estava conversando aqui com a Cristiane, que é justamente você ver quais trafores ou quais áreas de manifestação do passado que serviram, podem servir para a ProEx atual. O que embasou o planejamento da nova ProEx? Então, eu vejo que no meu caso, muitas pessoas próximas, que o processo da intelectualidade, por exemplo, da mental somaticidade, é uma dessas condições da retrosenha. Outra delas é esse que tem a ver com o verbete, que é o processo de história. Então, pelo que eu sei do passado, eu tinha muito interesse na história, fiz alguns estudos, mexi com muito processo historiográfico, e hoje, casando isso com o parapsiquismo, eu vejo que o resultado, a resultante é a retrocognição. Então, se a gente puder ter essas informações, vamos dizer assim, a síntese, né, do nosso passado, expressa nessas realidades, a gente pode tirar mais partido para a ProEx atual. Agora, você e a Adriana criaram problema para mim, que eu fiz essa placa e não posso usar para vocês. Não adianta perguntar. Então, a tertuliária, parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Vocês estão defendendo mais de 30 e agora isso aqui? Eu estou deixando aqui para ver quando a gente usa. Entende? Pedro, na página 2, teologia, a teoria da memória encapsulada. Pode explicar aí? Sim.
acho até que eu coloquei na remissiologia, também é um verbete, mas é aquela informação, aquela cognição que você vai encapsular para utilizá-la posteriormente. Então, isso pode ser, a gente pode utilizar esse raciocínio olhando para o passado. Então, vamos supor que a pessoa tenha escrito uma obra que hoje está ajudando. Então, aquela cognição da experiência dela naquela existência, naquela época, ela retoma isso hoje e isso vai ajudar, que é o processo do auto-revezamento. E principalmente olhando para frente. Então, se nós pudermos hoje já fazer isso, né, de adrede, como se diz, de caso pensado, para o futuro, que é a nossa intenção, ao escrevermos verbete, ao escrevermos livros, a Mega Gescom, é fazer esse encapsulamento. É você colocar ali todo o know-how, toda a sua experiência, todas as facilidades, dificuldades, tudo aquilo que você pode estudar sobre um determinado assunto prioritário para você recuperar lá na frente. Então é uma técnica, vamos dizer assim, de voltar no tempo a partir de um escrito, a partir de um texto. Tudo bem? Tá, obrigado. Não sei se você já falou sobre isso, mas na fatologia, na página 2, você colocou a memorização inteligente dos... Opa, peraí, deixa eu ver se eu... Os pormenores. Os pormenores da tua existência, é isso? Não, acho que eu estou olhando no lugar errado. Tá, mas enfim, eu marquei isso também. Os pormenores da atual existência intrafísica predispondo à recordação dos retrodetalhes pretéritos. Embaixo. A busca intencional pela expansão da automemória cerebral através do download da automemória paracerebral. Como que faz esse download da automemória paracerebral? Tem relação com isso que você comentou antes, que eu vejo uma das técnicas é dar atenção a esses detalhes intrafísicos. Saber olhar para a vida atual e saber registrar aquilo que interessa, aquilo que importa. Esse exercício, em termos sinápticos, eu vejo que ajuda a gente a acessar essas informações mais complexas, porque a analogia que eu faço é você ter um banco de dados muito maior, que é do paracérebro. Se a gente puder alargar o nosso arquivo cerebral, da nossa memória cerebral, com questões mais prioritárias, mais evoluídas, evolutivas, a gente tende a facilitar esse download. Entende? Então, e é bom acrescentar, sem mascar chiclete. Escuta, tem mais verbete em andamento? Já tem. Eu espero isso de vocês, tá certo? Obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 48 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados. Sandra, curso Fundamentos da Conviviologia, e a mim, acoplamentário. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Então, lembrando que no final do mês nós temos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia, no último domingo, dia 30. Vamos sortear 3 vagas em cursos aqui em Foz do Iguaçu. Uma é higiene consciencial, a professora Sandra vai falar daqui a pouco, né, desse curso. Desculpe, a professora Sandra vai falar deixa eu corrigir aqui, Fundamentos da Conviviologia, que acontece em outubro, a professora Sandra vai falar daqui a pouco. Também uma vaga em higiene consciencial, que acontece em outubro, e uma vaga no 2º simpósio da Proexologia, patrocínio da APEC, que ocorre também aqui em outubro. Então, nós estamos convidando os amigos aí que ainda não renovaram a assinatura, quiser fazer adesão, está em tempo ainda para poder participar desse sorteio. E lembrando também a todos os amigos que estão assinaturas ativas, você deve receber aí o seu login e a sua senha, para você acessar o site do Programa Amigo da Enciclopédia, e lá você fazer a baixa da enciclopédia, a última versão, a enciclopédia digital, não é? E também você pode acessar o Holocérebro, fazer as suas pesquisas, escrever seu verbete, seu artigo, o seu livro. Então, se você não tiver com a senha e o login atualizado, você entra lá e no ambiente exclusivo e lá digita em esqueceu a sua senha e pede a nova senha. Ou entra em suporte técnico e solicita que a gente manda para vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. O
Fernando já até adiantou alguma coisa, nós estamos aqui para divulgar o curso Fundamentos da Conviologia, que irá ocorrer os dias 9, 10 e 11 de novembro. Esse curso ele tem o objetivo de trazer as informações sobre os nossos convívios. Então, 2 perguntas. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consciex, plantas e animais? Você está satisfeito com a qualidade de seus convívios? Então, esse curso ele tem uma programação de sexta, sábado e domingo, e no domingo nós destacamos que haverá um campo bioenergético com a temática conviviologia e paraconviviologia, com os epicons Moacir Gonçalves e Mabel Teles. Então, quem tiver interesse pode fazer suas inscrições pelo telefone 45 35 25 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer em outubro, nos dias 19, 20 e 21. O tema desse acoplamentário vai ser intermissivista. E os epicons vão ser Leonardo Firmato, Mário Oliveira e Luiz Gonçalves. Então, quem tiver interesse nesse tema, intermissivista, o curso intermissivo, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. O verbete da manhã é dismorfofobia, especialidade para patologia. Autora, professora Lilian Solé. Obrigado, boa tarde a todos.